Olá, sétimos! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Conforme eu prometi na nossa última aula, eu vou fazer a correção agora da página 40 e 41. E aí depois vamos começar a conversar e já começar a explicação sobre o ciclo da água, ok? Então vamos lá, para esse vídeo não ficar muito longo, já vamos fazer a correção. Observe no gráfico ao lado o percentual da quantidade aproximada dos principais gases presentes na atmosfera terrestre e depois responda aos questionamentos a seguir. Então eu tenho um gráfico aqui. Como é que eu faço uma leitura de um gráfico de coluna? Importante saber isso. Simples, você vai olhar o tamanho da coluna. Fácil assim. Quanto maior for a coluna, maior a quantidade. Quanto menor a coluna, menor a quantidade. Tá? Bem simples. Então vamos lá. Olha a primeira questão, a letra A. Que gás existe em maior quantidade no ar? Olha para as colunas aqui. Quem é a maior? 78%, não é isso? Olha o tamanho da coluna. Quem é o gás? Nitrogênio. Então a resposta para a letra A, nitrogênio. B. Qual é o percentual de oxigênio no ar? Só você olhar aqui o valor. Ó. Quando você tem um gráfico de coluna, geralmente você tem o valor já em cima do gráfico, tá? Às vezes é dentro, mas geralmente é na parte de cima. Então, no caso aqui do oxigênio, 21%. Esses valores aqui é no nível do mar, tá? Lembra que conforme eu posso subir a altitude ou se eu desço, lembra do caso da Holanda, dos Países Baixos, até abaixo do nível do mar, né? Tem uma concentração um pouquinho maior. Então, varia de acordo com a altitude. Mas nesse gráfico aqui, 21%. Letra C. Qual a importância dos gases para a vida na Terra? Ué, gente, todo ser vivo respira, né? Ah, professor, mas é sempre a mesma coisa? Não, depende do ser vivo. Animais, de uma forma geral, é oxigênio. Então, inspira oxigênio e expira gás carbônico. Plantas respiram? Sim. Fotossíntese, lembra disso? Era o inverso, né? No nosso caso, a respiração, nas plantas, fotossíntese. Então, qual que é a importância desses gases para a vida na Terra? Continuar a vida, porque é o gás que faz as células, cada uma das nossas células, produzir a energia para a gente sobreviver, ok? Então, são os gases, no caso o oxigênio, no caso dos animais, que fazem os seres continuarem vivos, né? Conseguirem produzir energia. Por último, explique de que maneira fenômenos naturais ou causados pelos seres humanos podem alterar essa composição. Fenômeno natural. Um vulcão. O vulcão não vai soltar cinzas? Solta uma porrada de gases lá, gente. É gases pra caramba. Então esses valores aqui, ó, num lugar que está normal, óbvio que vão ser alterados. Isso no caso de um fenômeno natural. Nos seres humanos, por exemplo, poluição. Excesso de carro. Não sei se vocês chegaram a ver nos jornais agora. Vocês perceberam que por causa da Covid-19, como a gente diminuiu a quantidade de pessoas na rua, tal, carros, né, meios de transporte, vocês viram que diminuiu? Teve uma diminuição de 6% na liberação de poluição na atmosfera. Então, você vê, né? Alguns males, né, até tem alguma coisa boa por trás, mas não precisava ter isso tudo, né? Mas, enfim, né? Então, nos efeitos naturais, no caso de um vulcão, e no caso dos seres humanos, no caso de poluição, tá? Queima de combustível, e por aí vai. Beleza? Vamos lá. Essa tabela, questão 2. Essa tabela mostra o percentual da composição de gases na inspiração, que é a entrada de ar, e na expiração, que é a saída de ar humano. Observe. Então tem lá, gases nitrogênio, ar inspirado, ar expirado. Então, vocês estão vendo que no que eu inspiro, entra lá 78, sai 74,5. No oxigênio, entra 20, 15. Gás carbônico, olha que engraçado. Entra 0,04, mas sai 3,6. Sai bem mais do que entrou. E por último, o vapor de água, entra 0,5% e acaba saindo 6,2%. Analise a tabela e explique a alteração dos valores dos seguintes gases na inspiração e expiração. Então, no oxigênio, por que tem essa diminuição aqui de 20 para 15?
que é o gás que nós usamos para produzir energia no nosso corpo. Tá? Então, é gás utilizado para a produção de energia no nosso corpo. Ok? Tá. Então, vamos lá. Gás carbônico. Entra muito pouco. A presença do gás carbônico na atmosfera é muito pequena. Mas e no ar expirado? Lembra lá, gente, do processo de respiração? Entra oxigênio, sai gás carbônico. Então, o que eu posso responder aqui? Gás liberado após a respiração. Então, ele é liberado após a respiração. Ok? 3. Em 1995, Valdemar Niklevich foi o primeiro brasileiro a atingir o topo do Everest, a maior montanha do mundo, com 8.848 metros. Para a empreitada, muitos equipamentos foram necessários, incluindo tubos de oxigênio, pois nessa altura, o alpinista tinha disponível apenas 30% do oxigênio que respiraria no nível do mar. Quais são os principais sintomas que uma pessoa pode ter ao respirar o ar rarefeito? Rarefeito. E aí, gente, o que vocês acham? Da tontura, vamos ver o que mais. A pessoa fica parecendo que ela está lenta, dá uma certa lentidão. Tá? Ela começa a faltar precisão no que ela está fazendo. Por exemplo, se ela está utilizando alguma coisa nas mãos, ela começa a não usar direito. Dá sono. Tá? Então são vários efeitos aí que em conjunto pode ser uma coisa muito grave. Tá? Inclusive quando o pessoal vai para o Everest, na verdade o maior problema não é a subida, é a descida. Porque subir eles vão subindo devagar mesmo. Mas para descer, naquela fase, para descer todo santo ajuda. Então na descida, às vezes eles descem muito rápido, pode gerar coágulos no sangue e tal. Então é um problema muito sério, tem que tomar um cuidado extra. Ok? 4. Observe o diagrama abaixo, que mostra dois fenômenos realizados pelos seres vivos. Então tem lá o fenômeno 1, tá? Liberando gás carbônico, e o fenômeno 2, que está absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. Quais são os fenômenos 1 e 2? Cite exemplo dos seres vivos que realizam cada um deles. Eu já dei a resposta no exercício anterior, quando eu estava falando aqui, ó, do gás oxigênio e do gás carbônico. Então vamos lá. Quando a gente respira, a gente absorve gás carbônico ou oxigênio? Nós absorvemos na maior parte, né? Óbvio que entra um pouquinho, né? Mas quando nós respiramos, nós absorvemos mais oxigênio. Então, fenômeno 2, qual que vai ser? Respiração. Então, já anota aqui do ladinho. Fenômeno 2, respiração. Pronto? Ok, agora vamos pensar o seguinte. Se no fenômeno 2 é a respiração, o fenômeno 1 vai ser o quê? As plantas fazem fotossíntese. Então, deste lado aqui. Não, minto. Gente, o professor tá doido. Eu confundi. Desculpa, apaga aqui desse lado. Não é isso, gente. Eu pensei na setinha invertida. Eu já tô ficando doido. Aqui, ó. Vamos entender uma coisa. Aqui está absorvendo o gás carbônico, não está absorvendo o oxigênio, ele está liberando. Desculpa, gente, eu falei invertido. Aqui o gás carbônico ele está sendo absorvido, ok? Então, se o gás carbônico é absorvido em maior quantidade, aqui é a fotossíntese. Mais uma vez, desculpa, eu inverti. No meu pensamento aqui eu fiz invertido. Então, aqui é gás carbônico. Ele tinha gás carbônico lá dentro, utilizou e liberou oxigênio. Então, se aqui ele absorveu oxigênio e liberou gás carbônico, respiração. Então, corrigindo, gente, vamos lá. Fenômeno 1, respiração. Fenômeno 2, fotossíntese. Ok? Eu me inverti as setinhas aqui, mas agora está certinho. Respiração, fotossíntese. 5.
Relembrando as cadeias alimentares que foram estudadas anteriormente, podemos dizer que elas têm relação com o ciclo do nitrogênio. Justifique a sua resposta. O que era o ciclo do nitrogênio? Vamos voltar na imagem aqui para ficar mais fácil de lembrar, pessoal. Carbono, oxigênio, nitrogênio. Dá uma olhada aqui, ó. Lembra? Teia e cadeia alimentar. Volta na pergunta, vamos lá. Vamos voltar. Opa. 40, cadê? Aqui. Relembrando as cadeias alimentares que foram estudadas anteriormente, podemos dizer que elas têm relação com o ciclo do nitrogênio? Sim. Por quê? Porque o nitrogênio, a maior parte do nitrogênio é absorvida durante a alimentação. É a história das teias e cadeias alimentares. O animal come um outro, ele vai absorver as cadeias nitrogenadas, tá? Então, sim, pois o nitrogênio é absorvido principalmente durante a alimentação. Pronto? Então vamos lá, questão 6. Se eu estou indo muito rápido, gente, é um vídeo, tá? Pausa. Na sala, vocês falam, pera, professor. Aí eu dou uma esperada. Mas aqui, eu tenho que ir um pouquinho mais rápido. Pausa, anota o que você tiver que anotar e aí dá um play e a gente segue, ok? Até porque já são 11 minutos, né? É muito tempo para uma videoaula. Então eu vou encerrar só depois dessa correção. E aí nessa videoaula de hoje vão ser duas, uma de correção e outra de explicação, ok? Então vamos lá. Algumas doenças que você estudou são classificadas como causadas pelo ar e outras como transmitidas pelo ar. Qual a diferença? Qual é a diferença considerada por essa classificação? Gente, uma é causada pelo ar, por exemplo, poluição, tá? Porque assim, ó, a poluição é um efeito que o ser humano produz. Então ela é causada pelo ar. Por quê? Por causa da poluição liberada. Agora, quando eu falo aqui transmitida pelo ar, geralmente são o quê? Vírus ou bactérias, tá? Então olha a resposta aqui, ó. Doenças causadas pelo ar são desencadeadas pela poluição ou gases tóxicos que possivelmente foram respirados. Doenças transmitidas pelo ar são causadas por micro-organismos. Então, a doença que é causada geralmente é poluição. Geralmente não, é poluição. E as doenças transmitidas é algum micro-organismo, vírus ou bactéria. Ok? Para a gente terminar, questão 7. No Brasil, existe uma lei que proíbe o uso de cigarros em lugares públicos fechados, como bares, restaurantes, locais de trabalho, etc. Sobre o assunto, responda as perguntas a seguir. Olha a questão A. Que prejuízos o cigarro pode causar à saúde humana? Gente, câncer, vários problemas de pulmão, dificuldade respiratória. A gente está cansado de saber que cigarro faz mal, tá? Então é não usar. Lembra? A gente teve essa conversa nas videoaulas anteriores. B. Você já ouviu falar em fumante passivo? Escreva os prejuízos de alguém que ser um fumante passivo. Fumante ativo é quem realmente fuma um cigarro. O passivo é quem está próximo. Então, hoje é considerado até falta de respeito isso. As pessoas se incomodam por causa disso, né? Primeiro que boa parte das pessoas se incomoda com o cheiro, né? E segundo porque faz mal. Então, um fumante passivo é aquela pessoa que está em contato direto com a fumaça liberada porque alguém está fumando. Então, é uma questão de respeito. Você quer fumar? Ué, a vida é feita de escolhas. Então, se você fez uma escolha, saiba que você vai ter consequências depois. Então, se você quer fumar, maior de idade, você já é dono do seu nariz, você faz o que você achar que você tem que fazer. Entenda que existem consequências depois. Então, assim, você tem o seu direito, maravilha, só que eu também tenho o meu. Então, assim, se você está fumando num lugar fechado, você está desrespeitando o meu direito. Entenderam o problema de ser um fumante passivo e o porquê que tem essa lei? Tá? Então, um fumante passivo é aquele que acaba absorvendo, né, inalando a fumaça de uma outra pessoa que está utilizando o cigarro. Quais são os efeitos? Os mesmos que a pessoa que está fumando.
Por isso que é considerado falta de respeito, porque você não optou isso para sua vida e você tem que arcar com a consequência por causa dos outros, entendem? Então é um assunto bem polêmico esse do fumante passivo. Por último, para a gente encerrar, né, 15 minutos, escreva algumas das vantagens que essa lei traz às pessoas. Acabei de falar. Melhoria da qualidade de vida. Porque assim, você tem o seu direito, você pode fazer o que você quiser se você é dono do seu nariz. Só que eu não sou obrigado a aceitar o que você está fazendo. Você tem todo o seu direito, maravilha, só que eu também tenho o meu. Então o seu direito acaba quando começa o meu. Então assim, essa lei é importante por quê? Porque as pessoas têm que ter as pessoas elas têm que ter escolha, né? Ah, professor, mas as pessoas podem escolher, sim, elas escolhem. Só que sabe o que acontece? O fumante, para ele é normal aquele hábito. Então ele acaba fumando no lugar e para ele tá tudo certo. Isso causa problemas para outras pessoas, tá? Então a vantagem é que fica mais difícil, né? Fica mais complicado o fumante passivo, né? Ele não vai aceitar isso, ele não vai ficar doente. A chance dele ficar com algum problema por causa da fumaça do cigarro do outro é menor. Então ele vai ter um ganho de saúde. Isso é o mais importante. As pessoas que não fumam são beneficiadas por essa lei porque elas não vão ter contato com a fumaça do cigarro. Então por isso que se a pessoa quer fumar, ok. Então vá fumar num lugar aberto, longe de outras pessoas. Ok, pessoal? Então eu vou encerrar essa aula, mas nas aulas de hoje vai ser uma aula dupla, essa foi correção. Na próxima eu já vou falar sobre a água no planeta. Ah não, desculpa, a água no planeta já foi. Eu vou falar, desculpa, sobre o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Abraços, até a nossa próxima.